Quero agradecer a presença aqui dos colegas, do nosso candidato deputado Onyx. Agradecer também a presença do presidente do Tribunal de Contas, que veio aqui dar umas boas-vindas. E agradecer também a família Previdência por nos acolher neste auditório, dado que a agenda estava tão cheia, não é, presidente? Que nossa casa estava literalmente com todos os auditórios lotados e, enfim, nós não queríamos perder a agenda com o candidato Onyx, o candidato deputado Onyx. Também agradecer a presença do presidente Rodrigo, né, em seu nome eu cumprimento aqui toda a família Previdência. E para aproveitarmos as agendas, eu vou passar de imediato para o nosso presidente do Tribunal de Contas, o Alexandre Postal, para que faça uma fala de boas-vindas, né, saudando aqui a presença do nosso primeiro candidato que está nos oportunizando conhecer um pouco mais de como pensam os candidatos ao Piratini. Obrigado. Bom dia, presidente Felipe, colegas auditores, candidato, deputado, colega, fomos colega no Parlamento Gaúcho, Onyx Lorenzoni, Rodriguinho, saudoso amigo, que hoje, quando eu vejo o Rodrigo, cada vez que eu vejo, eu tenho orgulho de dizer que esse guri chegou aonde chegou com esforço próprio, saindo lá de Jacuizinho, que eu conheço quando morava lá, que não tinha saído de lá, né? E hoje é uma figura estadual de grande relevância, importância e que vem fazendo um trabalho fantástico. Aqui o Amaury Peruvo também, que para mim e para o Onyx somos conhecidos de velhos anos, de velha militância. Mas dizer, candidato Onyx, que só não está na nossa casa porque já tínhamos, e eu estou vindo agora, por coincidência, cheguei atrasado, coincidência, acabamos chegando junto, o auditório Romeu do Bolzano está com um evento da prefeitura sobre corregedorias, olha lá. E fruto de um encontro da ASUR que temos a partir de quarta, quinta e sexta em Foz do Iguaçu, a sessão do pleno é agora às 10h30, lá no tribunal. Então os dois auditórios nossos estavam ocupados, então com isso dizer que estamos aqui, vindo aqui com o apoio do Rodriguinho e da família Previdência, poder estar aqui. Então quero ver se consigo estar em todos, ao menos para trazer a saudação do tribunal. Nós queremos também, candidato Onyx, fazer com que esse ano o tribunal vá conversar, não só o sindicato, mas o conselho com os candidatos. Chegou a hora do tribunal também ter uma conversa mais franca. Os candidatos estão agora, ninguém tem nenhum problema com o Estado, mas a partir de 1º de janeiro, um dos senhores será o governante. E saber aquilo que o tribunal exige dentro dos preceitos constitucionais e da lei, o cumprimento. Porque nós... eu estou há 6 anos no tribunal, mas vejo que eu fui prefeito do interior, é aquela velha máxima. Para o prefeito da capital e para o governador sempre tem um jeito. E para o prefeitinho lá do interior, os ditames da lei. Vamos terminar com isso. A lei é para ser cumprida por todos. E os senhores que estão sendo candidato a ser o chefe do nosso Estado, tem que estar par do que é a lei, o que o tribunal cobra, para que o ano que vem já comece, dia 1º, já com os ditames da lei, é isso que nós esperamos. Demais, desejo sucesso, que eu vou dizer a todos que eu puder estar junto, sucesso, que as suas ideias possam palmilhar o Rio Grande e que o sucesso venha com a vontade popular do povo gaúcho. Obrigado. Obrigado, presidente. Vamos passar de imediato, então, para o nosso debate aqui com o candidato Onyx Lorenzoni. A sistemática do debate será a seguinte: nós encaminhamos à assessoria do candidato questões preliminarmente, né? A única diferença é que incorporamos na introdução da pergunta aspectos do parecer prévio das contas do governador, né? Mas as questões já foram enviadas anteriormente. E inicialmente, antes ainda das perguntas, nós vamos abrir um espaço de 20 minutos para o candidato se apresente as suas propostas para o Rio Grande do Sul, e aí sim, depois desses 20 minutos, encaminhamos as perguntas. Após essas perguntas, nós vamos abrir para 3 perguntas dos espectadores, certo?
Assim, pretendemos cumprir o nosso objetivo aqui de conhecer um pouco mais da candidatura do candidato Onyx Lorenzoni. Bom, eu vou ler uma breve biografia antes de passar para o candidato. A biografia foi encaminhada pela assessoria. Então vamos lá. Gaúcho de Porto Alegre, Onyx Lorenzoni é médico veterinário, foi 2 vezes deputado do Rio Grande do Sul e está no 5º mandato como deputado federal. Cristão e defensor das liberdades, entre as suas prioridades estão o direito à legítima defesa, a segurança pública, defesa da propriedade privada, agricultura, educação, redução de impostos e combate à corrupção. Reconhecido como um dos parlamentares mais combativos do Congresso Nacional, Onyx fez parte de momentos históricos do país, com papel de destaque na vitória do referendo de 2005 sobre o comércio legal de armas e munições no Brasil, a participação nas CPIs dos Correios e da Petrobras, que revelaram ao mundo a corrupção dos governos petistas de Lula e Dilma, e no impeachment de Dilma. Onyx foi reeleito deputado federal em 2018, com a maior votação de sua trajetória política, com mais de 180 mil votos. Aliado de primeira hora do projeto de Jair Bolsonaro, coordenou o plano de governo e a transição governamental como ministro extraordinário. Chefiou a Casa Civil, o Ministério da Cidadania, a Secretaria-Geral da Presidência da República e o Ministério do Trabalho e Previdência. Em abril de 2022, retornou à Câmara dos Deputados. É pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul pelo Partido Liberal. Então esta é a biografia do agora já candidato, porque o período das convenções já passaram, né? Enfim, eu passo de imediato, então, candidato, eu vou controlar mais ou menos o tempo, quando faltar uns 5 minutinhos, vou gastar. Tá certo, tá bom. Eu vou pedir licença para ficar de pé, presidente, porque eu estou com uma contratura aqui na lombar e ficar sentado aqui me mata. Quanto mais de pé eu puder permanecer, melhor. Eu venho aqui, presidente Postal, com muita alegria. Né? O Tribunal de Contas, através do Conselho do Tribunal e através da sua assessoria técnica, ela é vital, né, para que a gente tenha algo que é essencial na área pública, que é a transparência. Eu lembro que uma das primeiras medidas que nós adotamos quando o chefe da Casa Civil, e essas medidas foram tomadas ainda em janeiro de 2019, foi a constituição dos núcleos de integridade, que a partir da experiência no Ministério da Saúde, no Ministério da Agricultura, nós depois estendemos os núcleos de integridade a todos os ministérios, a toda a esplanada dos ministérios. Hoje todos os ministérios têm esse núcleo que trabalha preventivamente, né? E não reativamente, como sempre foi a história. Isso é algo que nós vamos fazer aqui, se for da vontade dos gaúchos e das gaúchas, e se Deus abençoar essa campanha que a gente está iniciando. Um outro dado que eu acho que é relevante é que o Tribunal de Contas da União, por muitos e muitos anos, lutou para que um centro de governo existisse no Brasil. Nós também chamamos um colega dos senhores, que coordenou a montagem desse centro de governo dentro da Casa Civil, e o governo do presidente Bolsonaro foi o primeiro governo brasileiro que estruturou um centro de governo no padrão, inclusive, da OCDE, o que é uma das razões para que a gente pudesse avançar tanto nas acreditações que o Brasil tem, ao ponto de, no início deste ano, a própria OCDE emitiu o convite, porque o Brasil, dos países que estão no processo de ascensão à OCDE, é o que tem o maior número de acreditações e o que mais avançou com a maior velocidade nos últimos 3 anos. Então, alguém poderia perguntar, né, não aqui, mas talvez quem vai nos assistir, por que é tão importante a OCDE? Porque lá estão as 36 economias mais consolidadas do mundo, todas elas democráticas e todas elas com uma relação de transparência no trato da coisa pública e de respeito à cidadania, que são os princípios aos quais os tribunais de conta, quer dos estados e quer da União, têm o dever de construir e preservar no país, né? O dinheiro público, ele tem que ser tratado com imenso respeito por todos nós.
E nós temos que lembrar deste fato quando nós olhamos os últimos anos no Brasil e particularmente os últimos 3 anos. O volume de recursos públicos é o mesmo. O que mudou? A forma de tratar o recurso. Primeiro, nós acabamos com o desperdício. Por quê? Porque ao centralizar o governo na Casa Civil, nós passamos a reduzir níveis hierárquicos, nós simplificamos, desburocratizamos, melhoramos o ambiente de negócio, todos os indicadores brasileiros, internos e externos, está aí o Banco Mundial, que fez o Brasil em 3 anos sair da posição 120 para a posição 80, em números redondos, do ranking do InBusiness. Né? Nós temos, neste ano, a economia brasileira, depois de enfrentar 2 guerras, né? A guerra sanitária e a guerra da Ucrânia e da Rússia, o Brasil chega a ser a 10ª economia do mundo, e no G20, o Brasil, para além das narrativas, né? Hoje é o país que tem o maior volume de brasileiros trabalhando, da sua história inteira. 97 milhões de brasileiros trabalham hoje, quer na economia formal e quer na economia informal. Nos tempos pretéritos, em 2015 e 2016, não tinha nem guerra, nem emergência sanitária. Foram destruídos no Brasil mais de 3 milhões de empregos em 2 anos. Para ser preciso, 1.500.000 no ano e 1.300.000 no ano. Por más escolhas, por má gestão e por desvio de dinheiro público. Isso é um fato. Nós mudamos tudo isso para muito além das narrativas, né? Para muito além do polimento ou das palavras bonitas, né? Nós, na verdade, conseguimos montar um time que executou transformações impressionantes no Brasil, que começam lá na reforma da Previdência, que era necessária, e chega num ponto extremamente importante, que é a Lei de Liberdade Econômica. A Lei de Liberdade Econômica é uma revolução institucional no Brasil. Por quê? Porque pela primeira vez o cidadão é colocado diante de autoridade pública, ele tendo a verdade, até que a autoridade pública prove o contrário. Isso é tão transformador que a Prefeitura de Porto Alegre está virando um case brasileiro e vai virar um case mundial. Porque ela aplicou com intensidade a Lei de Liberdade Econômica. E na Prefeitura de Porto Alegre se abre uma atividade econômica a qualquer cidadão. Pela internet, em 10 minutos você paga R$1. Ou seja, há um conjunto de transformações que vem sendo feitas no Brasil e que permite que o Brasil possa ser o que ele começa a ser inegável, mesmo para os construtores de narrativas. Nós vivemos durante todo esse período, e eu que caminho ao lado do presidente desde março de 2017, abril de 2017, eu me lembro de, na transição, eu pedi, com 15 dias de trabalho, eu pedi numa coletiva de imprensa que nos desse pelo menos 15 dias de paz. Nem isso tivemos. Eu dizia, deixa nós montar o governo, começar a andar de combate à vontade. Mas nem isso aconteceu. Mas nós, com muita fé, muita humildade, muito trabalho, enquanto muita gente falava, a gente trabalhava. E a gente foi mudando. Se vai olhar a infraestrutura brasileira, a transformação dos modais logísticos brasileiros é inegável. O Brasil não tinha mais estrutura ferroviária. Hoje tem mais de 15% da sua estrutura ferroviária. Dentro de mais 4 anos vai chegar para mais de 25%. Nós não tínhamos mais portos com capacidade suficiente. Hoje o Brasil tem tudo isso. Ou seja, nós fomos fazendo grandes transformações. E se alguém quer saber como é que o governo funcionou na pandemia e por que o Brasil recuperou 35 milhões de pacientes, é que isso ninguém escreve, isso ninguém fala. Nós herdamos do governo Dilma Temer 22 mil UTIs no Brasil, era a planilha que eu tinha em janeiro de 2019. Presidente Alexandre, nós tínhamos 42 mil UTIs funcionando em dezembro de 20. O SUS brasileiro, que é uma invenção, uma jabuticaba nossa, funcionou por quê? Porque não faltou dinheiro. O sistema de saúde italiano, o espanhol, o português, o canadense, o alemão e o americano falharam. O nosso não. E quando teve uma falha em Manaus, não foi do nosso sistema, foi do fornecimento de oxigênio, não tinha nada do SUS. Era do fabricante. Hoje está claro para todo mundo já sabe. As narrativas já passaram. E quando o Brasil começa, em janeiro de 21, 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 21
Uma gestação só. Em outubro, o Brasil era o país ocidental que mais havia aplicado vacinas sobre a face da Terra. Mas a narrativa continuou. Compramos 600 milhões de doses de vacina sem abrir mão de valores e de um princípio fundamental que é a liberdade. Cada brasileiro e cada brasileira escolheu se queria, quando queria e como queria se vacinar. Então, eu trago isso para dizer que muitas transformações foram feitas, tive a honra de participar delas. E é o que a gente quer trazer para o Rio Grande do Sul. A gente quer trazer uma visão de gestão voltada para as pessoas. O Rio Grande do Sul, ao longo dos últimos anos, se acostumou com pouco. Os senhores sabem do que eu estou falando, os senhores analisam contas públicas. O Rio Grande do Sul de 20 anos atrás era um, o Rio Grande do Sul de hoje é outro. Em relação a si mesmo, claro, mas se olhar para os nossos vizinhos, Santa Catarina e do Paraná, nós vamos entender por quê que só estão ficando aqui os empreendedores resilientes. Aqueles que o pertencimento fala mais do que o dinheiro. Todos aqueles que a equação econômica é mais importante que o pertencimento já foram embora. E cada vez que eles vão estender a sua atividade econômica, pensam 10 vezes que vão manter aqui. Só fico aqui por uma única razão. Eu nasci aqui, eu sou daqui. Porque economicamente, todos querem que eles vão embora. Eu tive com um advogado tributarista que me contou uma história que há poucos meses ele estava numa empresa localizada na fronteira do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. E ficaram 2 horas discutindo, porque a encrenca tributária parece que era grande da empresa. E o contador quieto. E aí daqui a pouco ele olhou e disse, mas o contador da empresa não vai falar? Ele olhou para ele e disse, doutor, deixa eu só dizer uma coisa para o senhor entender o meu ponto de vista. O nosso problema todo, nós estamos há 2 horas discutindo, ele tem 800 metros. Ele disse, como assim? Não, se a empresa tivesse 800 metros à frente, não tinha nenhum problema, só não estava aqui, só não ia ganhar nenhum real da nossa empresa. É porque 800 metros depois era Santa Catarina. Eles erraram a localização geográfica. Então, a gente tem que se debruçar sobre isso. Eu tive ontem na Júris. Eu tenho conversado com o Ministério Público. Nós vamos ter que conversar com muita clareza e fazer uma grande concertação entre todos nós. Nós temos que recuperar a capacidade de desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. E isso a gente faz com 2 coisas. Primeiro, verdade. E depois, ouvindo as pessoas. Talentos não nos faltam. Em qualquer área. E quando, num programa chamado Ouvindo o Rio Grande, nos últimos 70 dias, eu percorri o Estado, eu fui à região da Serra e descobri que lá tem 100 mil empregos disponíveis. Perdão, 5 mil empregos disponíveis, perdão, 5 mil. Há mais de 6 meses. Falta o quê? Qualificação. E aí tu vai para o sul do sul e lá não tem emprego. E aí vai para o noroeste e tu tem crescimento vegetativo negativo. Tem uma região onde nós temos 31 municípios, 27 crescimento vegetativo negativo. O que é isso? A população vai embora. As famílias se desfazem. E aí vem todas as outras mazelas, né? O filho que saiu, a filha que não sei o que é. Da droga à prostituição. E qual é a nossa responsabilidade com isso? Por que o cenário daqui ficou diferente do cenário do outro lado da fronteira? Por que eles conseguiram homogeneizar o seu desenvolvimento? Por que para um empreendedor é melhor estar do lado de lá do que estar do lado de cá? Será que a gente esqueceu que nós estamos no sul do sul? Que os nossos mercados consumidores estão distantes daqui? Que nós temos que ter algum grau de compensação pela questão do custo logístico do que nós produzimos? Aonde está a nossa saída? Só na agricultura? Por que nós não dobramos, por exemplo, a produção de madeira e celulose do Rio Grande do Sul? Não tem nenhuma lei que impeça, mas uma série de resoluções infralegais. Por que nós estamos aí, vemos todos pisando em poças d'água? E todos nós sabemos, já há 3 décadas no mínimo, que janeiro, fevereiro e março vai ter estiagem. E por que mesmo nós não podemos acumular água em lagos no Rio Grande do Sul? Só lâmina d'água. Eu tive há 7 anos atrás em Israel. Não fui ver tecnologia, não fui ver peixe. Piscicultura.
No lugar que não tem água, eles fornecem 16% do peixe consumido na Europa. Por quê? Desenvolvendo tecnologia. Eu estou só fazendo rápidos comparativos para que a gente entenda que nós vamos precisar fazer um grande esforço. Nós vamos precisar buscar um grande entendimento. Eu acho que é só a duplicidade deles. Nós vamos ter que fazer um grande esforço para poder buscar caminhos para transformar o nosso Estado. O que nós podíamos fazer para a instituição Estado, nós já fizemos. Nós agora temos que ter um governo que olhe para as pessoas, que olhe para as famílias, que transforme vidas. É isso. Nós conseguimos aqui no auxílio emergencial alcançar aqui no Rio Grande do Sul mais de 2 milhões de pessoas em 2020. E nós descobrimos porque ousamos buscar as pessoas no aplicativo de celular 26 milhões de invisíveis. 26 milhões de invisíveis é Portugal. Não, é Portugal e Chile somados. Um pouquinho menos. Então nós estamos, ou talvez Chile e Uruguai. Pronto. E falta ainda mais um Uruguai. 2 Uruguai e um Chile. A gente chega nos 26 milhões de invisíveis que nós descobrimos aqui. 2,5 milhões dessas pessoas, hoje, estão com acesso ao microcrédito digital simplificado da Caixa. Ou seja, pegava o dinheiro no agiota 15%, hoje pegam dinheiro para investimento a 1,99%. Ou seja, nós podemos e devemos ser transformadores de vidas. Para isso nós temos que usar o melhor dos nossos talentos. O Brasil manteve por 13 anos um descompasso entre a apuração da receita e a apuração da despesa. Durante 13 anos, nós fazíamos o primeiro cálculo de julho a junho e o segundo cálculo de janeiro a dezembro. Não tinha dinheiro para o Auxílio Brasil. Faltavam 52 bilhões. Esse cidadão que está sentado aqui, ao propor, ao trazer como técnico competente que é, a proposta da equalização das duas datas, o que é uma obviedade, né, para qualquer empresa ou para qualquer instituição, o Brasil encontrou não 52, encontrou 63 bilhões de reais para poder fazer com que, nesse momento, 20 bilhões de famílias de pessoas vulneráveis tivessem como se manter na recuperação da pandemia. E continua a pescaria eleitoral? Rampa de acesso, de ascensão social. Se a mãe tiver um emprego ou o pai e tiver uma criança abaixo de 5 anos de idade e não tiver creche, pré-escola ou jardim para o seu filho ou filha, a mãe ou o pai recebe um crédito de R$250 no seu cartão para arrumar uma vaga numa escola confessional, pública, privada, cooperativa, o que for. Ou seja, a gente começa a transformar. A partir do ano que vem haverão 2 esteiras. Eu conto isso porque isso fala de transformação social. O ano que vem, esse ano já começa, mas o ano que vem começa a se universalizar no ensino básico, o SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica, para de ser coletivista e passa a ser individualizado. Cada aluno que está da primeira à 9ª série do setor público vai ser testado pelo MEC. E se o aluno tira no primeiro ano 4,2 de média, e no ano seguinte ele tira 5,1, ele vai ter um crescimento sobre si mesmo, por esforço dele, que vai justificar nos que estão no Auxílio Brasil receber R$100 a mais por mês no cartão da sua mãe ou do seu pai. Por que isso é importante? Porque famílias vulneráveis botam seus filhos na escola primeiro para comer, depois para se livrar e depois para não ser preso. O valor da transformação via educação é uma parcela pequena dessa população. Se alguém tem dúvida do que eu estou dizendo, assista um vídeo que está disponível na internet chamado Vida de Maria, feita por nordestinos, contando o ciclo da pobreza nordestina em cima das mulheres. Governos têm que se preocupar como é que é hoje, mas fundamentalmente como é que será o amanhã. E quem é que vai transformar?
Por que nós temos hoje aqui no Rio Grande do Sul o maior grau de evasão no ensino médio do Brasil? Se não for o maior, é o segundo ou terceiro maior. Mas é altíssimo. Porque a gente não acessa, todas as nossas crianças não acessam a pré-escola. Nem a escola infantil, nem o maternal, nem o jardim. E com isso eles não desenvolvem as capacidades e as habilidades fundamentais. Eu herdei um programa gerado por um colega nosso e amigo nosso, o presidente Alexandre Postal, que chama Criança Feliz. O Ministério da Cidadania hoje atende 1 milhão de crianças de 0 a 36 meses. Estas crianças, se nós pegarmos qualquer criança, eu estou com em casa um netinho que vai fazer 1 ano daqui a poucos dias. Minha esposa foi falar hoje por causa dele. Então, o que ocorre? Uma criança de 2 ou 3 meses de idade, que enxergue perfeitamente, se a gente tamponar o olhinho dela esquerdo e deixar tamponadinho por 60, 70 dias, ela vai ficar cega pro resto da vida. Por quê? Porque todas as conexões cerebrais e tal se desenvolvem de 0 a 36 meses. Então, uma criança que não é adequadamente estimulada, ela vai chegar lá na primeira série do 1º grau, nem existe uma primeira, do ensino básico, mostra que eu sou velho. Não é com 40% menos capacidade de aprendizagem, é 40 vezes menos, é um abismo. E se ela não passar então pela escola infantil, ela não desenvolve as outras habilidades dela, as outras valências dela. Sociabilização, capacidade de aprender, gostar de aprender. Então eu fecho falando disso, porque eu acho que para os senhores e para as senhoras que trabalham com vida, você não trabalha com número. Os números que os senhores e as senhoras analisam são os números que podem transformar vidas ou prejudicar vidas. Por isso que eu estou aqui, vocês são muito importantes. E eu não vou vir aqui só para aqui prestar contas ou falar das minhas coisas, das coisas de uma campanha eleitoral. Eu quero ter, eu estou falando isso na frente dos servidores, eu quero ter uma relação de diálogo permanente. Como quando eu tive na Casa Civil, fui responsável pelo governo, eu tive com o TCU, pode consultar os técnicos de lá. Por quê? Porque eu sei da importância que os senhores e as senhoras têm para que a gente não erre, para que a gente faça da melhor forma, para que a gente conduza uma sociedade no seu melhor destino. E para isso, gestão pública tem que ter qualidade. E os senhores são uma referência de qualidade. E eu quero assumir esse compromisso. Todo semestre eu virei aqui, como um pacto. E se precisar, vou vir mais vezes, mas pelo menos uma vez nós vamos reunir com os conselheiros, com o corpo técnico, para que vocês nos analisem, nos ajudem a encontrar caminhos. Porque eu verdadeiramente acredito que nós vamos precisar fazer uma grande concertação no Rio Grande do Sul para poder transformar a vida dos gaúchos. Eu não vim para colocar mais um título no currículo. Isso aqui para mim é missão. Eu venho para cá por uma missão de devolver o que os gaúchos me deram em 7 mandatos e de poder devolver para o meu estado, primeiro, o protagonismo que ele nunca devia deixar de ter tido. Segundo, recuperar nossa autoestima. E terceiro, provar que gestões feitas com responsabilidade, humildade, respeito, fé e trabalho transformam vidas. Eu vim e peço a Deus que me abençoe nessa trajetória. Eu vim aqui para transformar vidas. E esse é o nosso propósito e da nossa equipe que está aqui. Tem 2 representantes aqui, o Dr. Ricardo Mingel, o Dr. Leonardo Rolim, que nos próximos anos vão nos ajudar junto com vocês a transformar o Rio Grande. Obrigado. Obrigado, candidato Onyx. Vamos passar então agora para as questões que foram encaminhadas, previamente, baseadas no parecer prévio das contas do governador. Bom, a primeira questão é sobre o controle externo. Eu vou ler o preâmbulo e encaminho a questão, certo? Então, bom,
Nos termos da Constituição, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial quanto à legalidade, legitimidade e economicidade, aplicações das subvenções e renúncias é exercida pelo Poder Legislativo através do controle externo. O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul representa o órgão que auxilia nesse processo, prevendo uma série de competências. Basicamente, elas são associadas a 3 funções: a julgadora, exercida pelos conselheiros e conselheiros substitutos; a função de fiscalização das leis, exercidas pelo Ministério Público de Contas; e a função auditoria, exercida pelos auditores públicos externos, com auxílio dos oficiais de controle externo. O Tribunal de Contas, além do aspecto sancionatório legalmente previsto, tem buscado atuar no monitoramento e na prevenção de irregularidades, gerando economia barra benefícios para a sociedade. Entre 2020 e 2021, os benefícios divulgados para a sociedade atingiram 1,6 bilhão de reais. Já no ano corrente, no primeiro trimestre, somente na área municipal, esses benefícios alcançaram a marca de 68,4 milhões, mais do que 95% das prefeituras aplicaram em manutenção e desenvolvimento de ensino. Também cabe destacar a aproximação dos gestores públicos de diferentes poderes, buscando auxiliar na capacitação e dirimir dúvidas. O que tem ocorrido mais recentemente através dos ERCOS, Encontros Regionais de Controle e Orientação. Visando garantir essa qualidade de serviço prestado, o Tribunal de Contas encaminhou o PL 447 de 2021, que trata de sua reestruturação, atualmente na CCJ. Um dos aspectos centrais são as carreiras de servidores que, após a reforma administrativa estadual, precisam ser reformuladas, tal como ocorreu na União. Isso para que se consiga reter profissionais competentes, evitando-se a perda e buscando a efetividade de sua atuação. Qual a avaliação do candidato sobre o controle externo, a sua estruturação com carreiras típicas de Estado, capaz de reter profissionais qualificados, e a relação com o Poder Executivo? Candidato, eu não indaguei antes, não sei se tu queres respondendo cada uma das questões ou já vou encaminhando a segunda. Presidente, vamos que nem o gaúcho, dia 1, né? Tá bom. Primeiro vamos, depois vamos. Bom, primeiro eu acho que na minha fala de abertura eu já falei, né, sobre como é que eu encaro o controle externo. Eu encaro como um parceiro do gestor. E eu não temo, ao contrário, chamo para perto. Porque o trabalho que a gente fez, por exemplo, quando nós fomos para o Cidadania, eu levei uma equipe para lá, onde tinham vários auditores, nós tínhamos também a Polícia Federal junto, e quando a gente nem imaginava que ia ter auxílio emergencial, né? Foi em fevereiro. Quando instalamos o auxílio emergencial, todo o banco de dados e a transmissão de informações de todas as operações da Polícia Federal nasceram de dentro do Ministério Estadual. Não foi de fora, não. Então, isso nos deu muita segurança e muita tranquilidade. Então, eu não tenho nenhum problema com o controle externo, ao contrário. Eu já disse, antes de vocês nos procurarem enquanto governo, eu vou procurá-los. Eu acho que tem que ser, sem dúvida nenhuma, uma carreira listada como típica de Estado, porque vocês fazem algo importantíssimo na minha visão, né? Vocês são a vacina, vocês são quem previne o erro, previne a enfermidade, previne o gasto desnecessário, né? Agora isso tem que ser para valer, né? De parte a parte. Eu acho que a gente não pode relativizar, né? Eu vou dar um exemplo aqui, né, de uma coisa que é um ponto de interrogação na minha cabeça. Tem um processo de concessão rodoviária no Estado que exige 280 milhões de investimentos e vai arrecadar 4 bilhões. Essa é uma conta que eu não consigo entender. Que conta é essa? Né? Uma outra coisa que eu acho que também precisa uma atenção é o próprio Banrisul, né? Valia 10 bilhões, vale 4 hoje. O que está acontecendo? Né? Pega o desempenho do Sicredi, por exemplo, e compara, é 7-0. Alemanha e Brasil. Né? Vê o que a Caixa evoluiu aqui no Rio Grande do Sul. A privatização da Corsan é uma sucessão de equívocos, né? De cálculos mal feitos. A venda da Serra, onde na primeira distribuição de lucro já pagou o quê? 1/3 do valor pago.
Eu sou favorável à privatização? Sim. Sou favorável a concessões? Sim. Ajudei o Brasil a arrecadar em 2019 450 bilhões de dinheiro privado, nacional e internacional. Andei pelos 4 continentes. Tentei explicar para russo, para chinês e para árabe o sistema tributário brasileiro. O que é impossível. Mas mesmo assim eles vieram, porque a gente é o canto do mundo onde tem oportunidades. E aí o que acontece? O ano que vem, 2013, 2024, com o negócio da pandemia, retardou tudo. Então, 23 e 24, o Brasil vai ter um volume de obra pública com dinheiro privado como o Brasil nunca viu na sua história. Isso é espetacular, do ponto de vista da empregabilidade de irmãos e irmãs nossas. Né? Agora, eu quero sim a parceria, bom, agora é um candidato falando, né? Então a credibilidade é baixa. Mas depois da eleição vocês vão ver, e vocês depois de 4 anos vão dizer, pô, ele veio aqui e não contou a história, não falou a verdade. Porque para mim a verdade é algo muito importante. Obrigado, candidato. Vamos para a segunda questão, que é sobre a auditoria da Receita Estadual. O Estado do Rio Grande do Sul tem buscado avançar na divulgação das desonerações fiscais através do demonstrativo das desonerações fiscais, divulgados pela Secretaria da Fazenda. Se por um lado avançou-se na divulgação de valores globais, por tipo de tributo, por setores da economia, por outro, a efetividade dessas desonerações, a transparência sobre o cumprimento de contrapartidas ainda carece de avanço. Ainda no tema da Receita, no início do mês de julho, houve a redução do ICMS de 25% para 17% para gasolina, energia elétrica e telecomunicações. A medida buscou o alinhamento com a Lei Complementar 194 de 2022, exigindo uma adaptação do Estado à nova realidade tributária. Em relação ao tema da Receita Estadual, como candidato avalia as seguintes questões: efetividade das desonerações fiscais e a redução das alíquotas para produtos e serviços como combustíveis, energia elétrica e telecomunicações. Vou começar pela última. Sempre que eu tiver que escolher entre a instituição Estado e a população, eu vou escolher a população. Então, na questão da redução do ICMS sobre combustíveis, sem dúvida nenhuma, eu não assinaria e não autorizaria a PGE a entrar no Supremo Tribunal Federal para não baratear o preço para a população do Rio Grande do Sul. Eu não estou aqui para servir a máquina, estou aqui para servir as pessoas. É simples assim. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a minha desconformidade, nós vamos tratar desse assunto, eu vou poder abordar com um pouco mais de tempo, a questão que envolve o regime de recuperação fiscal. Né? E uma das coisas que, enquanto tramitava aquele último projeto que tramitava na Assembleia, eu me preocupei, né, de fazer o questionamento de se era correta e adequada a forma como o Rio Grande do Sul fez. Né? O Rio Grande do Sul não, né? O governo fez. Porque se o governo não entrasse no dia 29 de dezembro de 21, se deixasse para fazer a adesão dia 2 de janeiro de 22, o senhor sabe do que eu estou falando, o Rio Grande do Sul não seria aceito. Porque a execução de 21 não comporta o plano. Teve que ficar no fecha tudo durante o grosso da pandemia, quando foi uma tragédia aqui no Rio Grande do Sul. E aí o que aconteceu? Aí então o Rio Grande do Sul não era aceito. Né? Então, tinha um outro propósito, que não era nada a ver com a vida dos gaúchos. Né? Eu tenho clareza sobre isso. E quando eu li as exigências, e ali o governante não poderia reduzir tributos, está explícito lá na lei. O meu sonho é ser o primeiro governador que manda para a Assembleia Legislativa projeto para reduzir o valor do ICMS na carga bruta, porque eu acredito muito mais nisso do que na desoneração específica. A desoneração específica, com raras ou honrosas exceções, sempre tem compadrio. Eu acho que o setor público não pode ter compadrio. Contam-se causos, que eu não sei, quando nós entrar lá a gente vai descobrir, que tem aí um caso muito típico ou atípico de alguém, um investidor que recebeu 400 milhões para gerar 5 empregos. Não sei se é verdade.
Por enquanto, para mim, é lenda urbana, porque eu não sei o CNPJ e não tem essa história aclarada. Mas, bom, assemelhado a essas histórias, tem muitas no presente e no passado do Rio Grande do Sul. Então, eu prefiro, e esse seria o meu objetivo, a gente, claro, tem que fazer um estudo sério, você tem que estar muito bem calçado, mas eu luto desde 2014 para que a gente faça a redução da carga bruta no Brasil e no Rio Grande do Sul. Porque, principalmente para investimentos de longo prazo, esse é o grande ativo. Se tu inicia num regime agora, que tu sabe que daqui a 10 anos, uma pessoa que vai investir R$1 bilhão, ou $1 bilhão, ou 500 milhões de dólares, ou 200 milhões de dólares, 100 milhões de dólares, que ela depois de 6, 7, 8 anos, ela sai, por hipótese, de uma carga de 17 para uma carga de 15, isso impacta tão positivamente no seu resultado que é algo extraordinário. Então, eu prefiro tratar com isso do que com a desoneração por área, porque ela normalmente é pouco produtiva, via de regra tem problemas de transparência e ela não resolve o problema da sociedade, ela pode resolver o problema de alguém. E eu acho que quando a gente trata da coisa pública tem que resolver o problema de todos. Resolve o problema de alguém, não resolve a vida de quem mais precisa normalmente. É isso. Obrigado, candidato. Vamos para a próxima questão, relativa ao regime de recuperação fiscal e a dívida pública. Então, em 1º de julho de 2022, o Estado do Rio Grande do Sul teve homologado sua adesão ao regime de recuperação fiscal pela União. Com essa medida, o Estado convalidou uma dívida de aproximadamente 73,72 bilhões em 31/12/2021. Tal dívida com a União era objeto da CO 2257, onde se questionava a incidência de juros entre entes federados, bem como pleiteava a incidência do IPCA desde a origem do contrato. Nesses termos, segundo trabalhos técnicos, tanto do Tribunal de Contas quanto da CAGE, a dívida com a União estaria quitada em maio de 2013. Ocorre que o Estado abriu mão dessa ação como condição para adesão ao regime de recuperação fiscal. A OAB-RS questiona o assunto através da ACO 259, ainda que o objeto da ação seja distinto. Basicamente, sustenta-se a eliminação do anatocismo, juros sobre juros, incidentes através da tabela price e a correção pelo IPCA desde a origem do contrato. Fatos mais recentes, como decisões do Supremo Tribunal Federal suspendendo o pagamento de dívidas com a União para os estados de Alagoas e Maranhão, abrem novos precedentes sobre o tema da dívida. Noticia-se que pelo menos 11 estados estudam ingressar com ações judiciais pedindo a suspensão do pagamento das dívidas, em especial pelas recentes reduções das alíquotas do ICMS para combustíveis, energia e telecomunicações, e o desequilíbrio daí decorrente. O regime de recuperação fiscal imprime uma dinâmica nova para a gestão da burocracia estatal no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul. Dentre elas, cabe destacar o Conselho Supervisor, que terá a função de acompanhar, monitorar, emitir pareceres e recomendações. Tal conselho tem gerado dúvidas sobre qual será a efetiva autonomia do governante e chefes de poderes. Além disso, cabe destacar as vedações previstas no artigo 8º da Lei Complementar 159 de 2017, que impõe um conjunto de restrições passíveis de excepcionalização a cada 2 anos. Qual a posição do candidato sobre o regime de recuperação fiscal e a discussão sobre a dívida pública do Estado do Rio Grande do Sul? Bom, a instituição, o governo do Estado do Rio Grande do Sul assinou. Então, a princípio, teremos que cumprir. Mas isso não quer dizer que nós não vamos lutar. Coragem nunca me faltou ao longo da minha vida pública, para tudo. Quando nós nos manifestamos alertando os riscos, né, a figura que eu faço é o seguinte: primeiro que o regime é voluntário, né, de adesão voluntária, não é obrigatório. O Rio Grande do Sul pegou uma corda, botou no pescoço, subiu no banquinho e pulou no banquinho. Não tem nenhuma outra figura que possa ser feita. Primeiro, para que tudo isso? Para servir para o ex-governador
esgrimir no seu sonho mirabolante, que ia ser candidato presidencial, de que ele era um bom gestor, que era um gestor responsável e que ele ia salvaguardar as finanças públicas. O que a gente mais tem visto ao nos debruçarmos sobre o orçamento público do Rio Grande do Sul são maquiagens. Tem bastante. Tem uma conta aí na área previdenciária que lá em 2041 tem uma mágica. De 41 para 42 morre metade dos aposentados do Sul. Porque sai de 12 para 6 bilhões. Eu não entendo essas coisas. Bom, por outro lado, né, o Rio Grande do Sul, essa junta, que na verdade esse conselho de supervisão chama de junta governativa, porque houve um episódio na Assembleia do Rio, onde foram aprovadas por maioria na Assembleia, sancionada pelo governador, a contratação de médicos e enfermeiros lá, o sistema lá de saúde do Rio, e que essa junta, esse conselho supervisor, eu chamo de junta governativa, disse que não ia fazer e não fizeram. Então, ela tem poder de veto sobre as ações do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Agora, isso está no quê? A gente sabe no que isso está. Há um conceito, que já perpassou vários governos, de fazer um sufocamento da federação. Por quê? Para concentrar recursos e concentrar poder na União. Agora, não é isso que é o desejável para um país das nossas dimensões. A federação tem que ser respeitada. Então, eu já tive essa conversa, não apenas com o atual presidente, o presidente Bolsonaro, que é o meu presidente, e que eu não tenho dúvida que vai ser reeleito agora em outubro, e com o ministro da Economia. Mas qual é a saída que tem? Eu disse, não tem nenhuma reforma mais importante do que a reforma tributária. Hoje, 17 estados estão endividados. Dá para se fazer um pacto com a reforma tributária, ou seja, chama todo mundo para a mesa. Faz algo assemelhado à securitização da dívida agrícola, que foi feita no início dos anos 2000, só para refrescar a memória. O Brasil saiu de 70 milhões de toneladas de grão para mais de 200 milhões de toneladas de grão, hoje tem mais de 300 que o Brasil produz. Por quê? Porque se alongou a dívida dos produtores, a adimplência foi superior a 98%, do que foi feito naquela época. O parque tecnológico brasileiro se atualizou e o Brasil se transformou o país que, de cada 5 pratos de comida no mundo, um é brasileiro. E a líder da Organização Mundial do Comércio disse que o Brasil é quem alimenta o mundo. Isso é um fato. Né? Então, por que não reunir os estados, fazer um pacto, simplificar a carga tributária brasileira, que é para a gente poder, de repente, ter um IVA que resolve a vida dos estados, vem com um imposto para essa nova economia. Hoje, as vendas e aquisições via internet, elas já superam as vendas de porta. Estado Unido está ganhando R$1 com isso. Algumas prefeituras levam, a maioria ninguém leva nada. É um mundo onde a parte institucional do país não ganha, né? Ganham só os espertalhões. Então, bom, institui algo, acaba com todo o resto da parafernália contributiva e tributária que o Brasil tem, fica lá, imposto de renda, um IVA, um imposto digital, que seja partilhado com estados e municípios, uma arrecadação gigantesca, resolve o problema, equaliza a dívida, se precisar vai lá fora, porque a União não precisa um centavo da dívida dos estados, mas óbvio que tem que pagar. Mas o justo, né? Não o que foi construído no Brasil, eu já entro na dívida em seguida, e faz o quê? E aí busca um grande acordo, aonde, se precisar, vai lá fora, busca um dinheiro. O Brasil tem crédito que ele quiser nos organismos internacionais, pelo perfil da nossa economia nos últimos anos. Abastece o caixa do governo federal, se for o caso, e alonga para 50 ou 60 anos o pagamento da dívida dos estados, além dos compromissos básicos, um compromisso de investir no mínimo de 1,5% a 2% da sua receita corrente líquida. Imagine isso multiplicado por 27, o volume de investimentos que o Brasil seria capaz de fazer da área pública ao setor privado, sem desequilibrar o país, sem mexer em teto de gasto, sem desorganizar o Brasil. Apenas fazendo o quê? Sentando e botando a cabeça para funcionar. Aí o ministro da Economia disse, essa pode ser uma boa ideia. Eu disse, não pode ser uma boa ideia. Esta é uma boa ideia.
E eu disse, espera novembro que eu vou sentar na tua frente, mas eu vou sentar junto com o chefe. Então, esse poderá ser um caminho muito mais inteligente do que subir num banquinho e se enforcar. Né? E a gente vai para a dívida estadual. A dívida estadual foi o TCU que fez um trabalho. Ele mostra que, sem o anatocismo, nós teríamos aí menos 14 milhões. Né? E se a gente voltar ao IPCA, lá para a origem, que é algo que seguramente eu acho que a Justiça aceitaria, a dívida do Rio Grande do Sul é 30 e poucos, 32, 33, 34 bilhões, e não 74. O que me dói mais, gente, o ex-governador assinou, ele reconheceu, e ainda mandou a PGE abrir mão da ação, que era um escudo para a gente. Eu fico sempre me perguntando com que direito, né? Porque o dinheiro não é dele. O governante, ele é uma coisa transitória. A gente tem que ter consciência da transitoriedade. Né? Às vezes as pessoas dizem, que agora eu estou mais presente aqui, tu não mudou nada, né? Sou o mesmo cara. O fato de tu passar para a posição A, B, C, não muda nada. Tu tem que ser a mesma pessoa, não é ser melhor ou pior do que ninguém, é só a minha visão de mundo, eu acho que é isso. Então, nós temos aqui uma situação onde o Rio Grande do Sul contratou lá atrás. O que foi o grande problema, além do IGPDI? Pagar sobre 13% da receita corrente, que na época era uma grande cenourinha, né? Mas o mais grave de tudo é os 6% de juros. Por quê? Nunca nos últimos 20 anos nós crescemos mais que 2% a receita. Agora está se assinando o IPCA, o Selic, ok, bárbaro, mas está lá 4%. Eu pedi para o doutor Ricardo fazer um cálculo. Sabe quanto vai dar no final? 168 bilhões. Vai depender da métrica, mas é próximo. Pode ser um pouco mais, um pouco menos. Tá? Mas é 100, então, vamos deixar pelo barato, 160 mil. Então, esse dinheiro que sai da onde? Sai da segurança, sai da saúde, sai da educação, sai da infraestrutura, sai da nossa vida. Para pousar de bom gestor, fiscalmente responsável. E eu briguei com as entidades aí. As nossas entidades empresariais. Não, mas tem que fazer isso, porque não sei disso. Aí, rapaz. Mas é autonomia do Estado. E por muito menos a senhora Revolução Farroupilha. Era só o charque. Tá? Agora é tudo. Então, digo com muita serenidade de que nós vamos reabrir essa conversa, porque um Estado da importância e da relevância do Rio Grande do Sul não pode ser sufocado. Nós não podemos e não devemos pagar algo que a gente não deve, e eu tenho autoridade para falar sobre isso, porque lá em 2017, quando esta lei passou, eu fui o único deputado que foi para a tribuna e fiz um destaque para retirar a proibição dos estados de poder litigar. Eu me lembro, como se fosse hoje, o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, estava lá no plenário e eu disse, governador, se a sua bancada entrar e se o PMDB entrar, nós vamos conseguir barrar esse negócio. Disse, não, já está tudo ajustado. Como sempre eu ouço aquela velha e boa história, vamos sujar e fica com os dedos. Ali foi anel, dedo, mão, braço, cabeça, foi tudo. Né? Então, assim como eu vi também no Código Florestal, eu fui o único parlamentar e fui presidente da Comissão de Agricultura, tenho uma vida na agricultura, minha família há 100 anos no setor primário, que não apertou o botão para o Código Florestal. Por quê? Porque ele relativizava o direito de propriedade. O Brasil é o único país do mundo hoje onde o cidadão rural tem um gravame de 20% sobre a sua propriedade sem nenhuma indenização. Se subir na nossa geografia, ele vai a 40% no centro-oeste. Se chegar lá em cima, na Amazônia, é 80%. Cidadão urbano não tem isso. O que diz a Constituição? Todos os cidadãos brasileiros são iguais perante a lei. Como? Com um código desses. Eu me lembro, eu no Parlamento Europeu discutindo isso numa comissão.
eles falando mal do Brasil, atacando o Brasil, por causa da questão do meio ambiente. E eu disse, eu quero contar uma história aqui. No Brasil é assim, 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 assim. Eu perguntei se algum país ali, por representante da Holanda, da Bélgica e tal, se eles aprovariam uma lei parecida. Isto nem entraria para discussão. Mas aqui tem. Então, quando eu falo de princípios e valores, eu acho que quando a gente é firme com eles, eu acho que o nível de erro diminui muito na área pública. Porque a gente não se afasta daquilo que a gente acredita. E volto a dizer, tanto o regime quanto a dívida tem que discutir. Tanto que, partidariamente, que eu podia fazer, como presidente estadual do Partido Liberal, eu sou amicus curiae da ação assim como outros partidos também. Nós somos amicus curiae naquela ação da OAB, que é o que nos resguarda hoje, mas nós vamos para a luta, isso não vai ficar assim. Obrigado, candidato. Vamos para a próxima pergunta. Ela é sobre saúde pública. Os gastos em saúde são avaliados pelo Tribunal de Contas segundo comandos emanados da Constituição Federal, da Constitucional 29 de 2000, mínimo de 12% da RLIT, né, Receita Líquida de Impostos e Transferências, e da Constituição Estadual, emenda constitucional 25 de 99, mínimo de 10% da Receita Tributária Líquida. Devido à normatização trazida pela Lei Complementar 141 de 2012, aplicada a partir de 2013, separa-se a análise em dois momentos, até 2012 e a partir de 2013. Ao examinar as ações do Serviço Público de Saúde, o relatório do parecer prévio das contas do governador de 2020 traz a seguinte assertiva, nas folhas 532 a 533. Tendo em vista que o texto da Lei Complementar 141 de 2012, ora em vigor, veda o aproveitamento das despesas descritas como controversas e que vieram a compor o percentual apurado, gastos em ações de saúde pública, de 12,20% da RLIT, constata-se que tais gastos carecem do amparo de medida legal, cabível e concreta, que viabilize, se assim for o entendimento da Corte de Contas, o seu reconhecimento no cômputo das despesas de ações e serviços públicos de saúde para fins de cumprimento do mandamento constitucional. Porém, caso as despesas controversas não sejam aceitas no cômputo das aplicações em saúde, o Estado não atingiria o percentual mínimo de 12% sobre a RLIT. Considerando que o mínimo aplicado em 2020 deveria ser 4,25 bilhões, 12% mais os restos a pagar, prescritos ou cancelados, com a exclusão das despesas controversas, o Estado deixou de aplicar 1,16 bilhões no exercício em análise. Desde o advento da Lei Complementar 141 de 2012, o Estado atinge um percentual próximo aos 9% da RLIT, caso desconsidere as despesas controversas abaixo, portanto, dos 12% legalmente exigidos. Fecha aspas. Além disso, há a dívida com os hospitais nos municípios. Como candidato avalia a questão do cumprimento dos percentuais constitucionais mínimos em relação à saúde e o atendimento das demandas da sociedade gaúcha? Bom, eu tenho para mim que o atual governo é muito ruim de gestão, contrariando aquilo que foi adquirido, né, na mídia gaúcha. E a gente sabe como as coisas funcionam aqui. Todos os episódios onde a gente se debruça, a gente tem problemas, e graves. No lote ali de cima da recente concessão rodoviária, tem um lote federal que ainda não está concedido ao Estado. Fizeram lá uma ressalvinha, mas isso demonstra a falta de planejamento, falta de capacidade, né? Se é proposital ou não, eu espero sempre trabalhar com a boa fé, né? Do ponto de vista da execução de saúde, o que eu sei, porque eu tenho uma ação de muitos anos, desde que começou a crescer de maneira exponencial os recursos que um deputado federal dispunha para poder transferir para os municípios e para os seus estados, eu sempre trabalhei com a lógica de botar dinheiro no hospital. Porque meu pai era rotariano. Ele me ensinou uma coisa: a gente faz o bem sem olhar a quem.
né? E o melhor lugar para a gente fazer isso, e graças a Deus eu nunca dependi dessa relação de troca direta, né? Eu sempre ajudei já municípios do Rio Grande do Sul, que eu não fiz nenhum voto. Sem nenhum problema, a causa era boa. O que importava era a causa, não se fez ou não fez. Eu sempre tive voto de opinião, né? E muito forte aqui na região metropolitana, que me deu essa independência, essa autonomia. Então, em inúmeros hospitais aqui do Rio Grande do Sul, eu há vários anos destino a maior parte dos recursos que eu tenho direito, né? E ainda busco os extra-orçamentários, né? O Paulinho sabe bem a guerra que é, para a gente poder abastecer os hospitais aqui do Rio Grande do Sul. E quando eu vejo essa situação do IP Saúde, isso é uma calamidade. Não tem como, né? Tu dizer que o Estado está saneado, que o Estado está equilibrado, chega ao luxo de oferecer 500 milhões para o governo federal, que leva 80 bi, não volta 40, e oferecer dinheiro para fazer obra em estrada federal, né? E está devendo 1 bi 100, 1 bi 200 para os hospitais do Rio Grande do Sul, 75%, se não me falha a memória, do atendimento do SUS aqui são nos filantrópicos e nas Santas Casas. Então, tu desestrutura no momento em que tu falha no caixa, desse jeito, desses hospitais. E tem um problema muito grave no Rio Grande do Sul, que precisa ser enfrentado. Eu, inclusive, já marquei, dia 22, eu vou a Goiás, porque lá, aqui o que está acontecendo? A pessoa vai no posto de saúde, ele não tem, na unidade básica, ela não é resolutiva, ele vai pela segunda vez, ela não resolve, na terceira, ele vai para o atendimento hospitalar. Ah, ele vai ficar um dia lá? Vai, mas vai resolver o problema dele. Ou ele acha que vai resolver o problema dele. Então, nós vamos precisar, e a equipe que está trabalhando com a gente nos disse que a atenção básica se desestruturou no Rio Grande do Sul. Então, se tu não tem um anteparo que segura, né, além de uma discussão filosófica, é o seguinte: nós tratamos da saúde e da doença no Rio Grande do Sul, ou no Brasil. Esse é o outro lado, essa outra discussão ainda tem que ser feita. Né? Prevenção é um negócio importantíssimo. Né? Se tu puder reduzir em 10 ou 15% os AVCs, os infartos do miocárdio, que vão fazer com que tu reduza, né, a tua internação em UTI, que normalmente é nesses casos, de 20 a 40 dias, e dependendo da faixa etária, sem solução favorável, mas lá custa 3.800 a 4.200 dia. Então, bom, essas academias que estão por aí paradas nos municípios, servindo de enfeite nas praças, será que não dá para botar um profissional de educação física? Porque obesidade, né, e sedentarismo são marcas do Rio Grande do Sul. Eu estou só aqui dando uma viajada conceitual para a gente entender que, bom, primeiro, gestão de saúde, o mínimo tem que ser aplicado na sua integralidade. Né? Por isso que eu digo que eu vou buscar essa parceria com o TCU para a gente ter mecanismos de prevenção nessas duas áreas que são básicas, que é educação e saúde, que tem a questão constitucional. Assim como nós vamos ter que trabalhar na área da segurança, nós vamos ter que conversar muito sobre isso. Né? Vai ser uma outra conversa. E, por exemplo, se eu fosse o governador, não, eu tenho convicção que eu não faria um plano de recuperação fiscal. Mas se fosse o governador, tivesse uma recomendação do TCU, de que não dá, do TCE, perdão. Foi um cachimbo, né? Passei 3 anos e pouco o TCU aqui. Né? O TCE recomenda que o governador não assine, né? Porque vai reconhecer uma dívida que não é devida, porque o estudo foi feito, o governador não pode assinar. Então, por isso que quando eu falo de uma relação verdadeira, é nesse sentido, de nós podermos trabalharmos juntos, ombro a ombro, mão dada. Quando for lá, a gente prestou conta, vai fiscalizar, ok, tem que fiscalizar, tem que virar do avesso, tem que ver se está certo mesmo, e a gente tem que dar toda a explicação do mundo. Agora, tudo que a gente puder fazer para prevenir, facilita a vida dos senhores e das senhoras. E dá paz para mim, né? Eu não quero, depois de sair do governo, se for essa vontade dos gaúchos, passar 10 anos aí correndo atrás de prestar conta, né? Isso não é comigo, não. Eu, graças a Deus, fiz auxílio emergencial e o TCU, recentemente, terça-feira, publicou um acórdão lá, a gente sem nenhuma
anotação. Então, glória a Deus, né? E a minha equipe. Obrigado, candidato. Vamos para a próxima pergunta, então, em relação à educação. Em relação ao Fundeb, verifica-se no parecer prévio de 2020 que há empenhos de despesas com contribuição previdenciária de nativos para o RPPS e contribuições ao IPERGS para a cobertura do déficit no pagamento dos inativos. Considerando ainda que a Lei Federal 14.113, de 25/12/2020, a nova lei do Fundeb, deixou expressamente proibida a utilização de recursos do Fundo com Aposentadoria e Pensões, conforme seu artigo 29, inciso 2, também houve a aplicação indevida de recursos do Fundeb, no montante de 1,56 bilhão, em despesas relativas à contribuição patronal de nativos ao RPPS e para a cobertura do denominado déficit no pagamento de aposentados, em desacordo com os artigos 70 e 71 da Lei Federal 9.394 de 96. Tais aspectos ensejam pensar providências que evitem a ocorrência dessas irregularidades, bem como iniciativas para a cobertura do déficit no pagamento dos inativos do Estado do Rio Grande do Sul. Além disso, a relação da qualidade do ensino e a manutenção do desenvolvimento exigem especial atenção. Analisando os indicadores do último ano publicado pelo INEP, 2019, conclui-se: o ensino fundamental no Rio Grande do Sul ocupa a 21ª colocação em relação à taxa de aprovação e o 24º lugar em relação à mesma taxa no ensino médio. Em contrapartida, verificando a taxa de reprovação, o Estado ocupa a 6ª colocação no ensino fundamental e a 2ª posição no ensino médio, revelando seu alto índice de reprovação. Constata-se a baixa taxa de aprovação do Estado em contrapartida com uma alta taxa de reprovação, principalmente no ensino médio, onde o Estado tem uma das piores médias. Assim, embora o Estado tenha ultrapassado o percentual mínimo de aplicação em manutenção e desenvolvimento de ensino no exercício de 2019, 27,32%, as péssimas médias apresentadas na avaliação IDEB indicam que a aplicação dos recursos em educação carece de efetividade. No mesmo sentido, observou-se que o Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar no Rio Grande do Sul, SAERS, que avalia o desempenho de estudantes do 3º e 6º anos do ensino fundamental e 1º ano do ensino médio da rede estadual, através da aplicação de provas nas matérias de língua portuguesa e matemática, de responsabilidade da Secretaria da Educação. Verificou-se no período que, para os alunos do 3º ano do ensino fundamental em língua portuguesa, o conhecimento é básico para a leitura e adequado para a escrita, enquanto para a matemática é básico. Isso porque os estudantes não demonstram um desenvolvimento adequado das habilidades esperadas, necessitando de ações de intervenções pedagógicas. Como o candidato avalia a questão do cumprimento dos percentuais funcionais mínimos atinentes à educação e a qualidade do ensino público gaúcho? Lamentavelmente, hoje é uma tragédia, do início ao fim. Nós vamos precisar de muita humildade para repensar. Nós vamos precisar buscar as experiências que o Brasil tem. Nós temos escolas cearenses ou paraibanas que têm desempenho berlinense. Quando a gente vê as apresentações do Instituto Ayrton Senna, tema que eu gosto muito, que começa mostrando 2 salas de aula. Uma de 1903 ou 4 e a outra de 2003 ou 4. As 2 fotos têm 100 anos de diferença. A única mudança na sala de aula é que uma foto é preto e branco e outra colorida. Elas são iguais. E se nós for a 2021 e comparar com aquela foto lá de 1903, nós vamos achar a mesma coisa, não mudou nada. Está tudo igual. Eu me lembro que quando eu levei o presidente, hoje presidente, na época candidato, para conhecer educação e inovação no Japão, Coreia e Taiwan, nós fomos ao Ministério da Educação, Ciência e Tecnologia do Japão. E aí nos explicaram que na robótica eles tinham ido ao limite e não viam
muita capacidade de poder avançar. Eles precisavam de inteligência artificial. Avançar na inteligência artificial. Aí entrou uma senhora e esta senhora apresentou o novo currículo do ensino básico japonês. Objetivo: deixar o japonesinho mais criativo. Ou seja, eles já estão num grau de preocupação de dar uma adequada estimulação para a criatividade, para além do receber os conteúdos. Nós estamos muito distantes. E, paradoxalmente, nós temos um dos povos mais criativos do mundo, aqui, pela nossa mistura, né? Então, a escola pública, eu não tenho nenhuma dúvida que é, talvez, o nosso maior desafio. Mais que segurança, acho mais que saúde. Porque ela vai ter que olhar, e aqui está falando quem criou, porque não existia no governo federal, a Secretaria Nacional da Primeira Infância. Sendo cuidar da primeira infância, desligar os dois, o meu outro. Sendo cuidar da primeira infância, não tem como evoluir na educação, pelas razões que eu rapidamente aqui já abordei. O Estado tem uma possibilidade de maneira complementar de trabalhar tanto em programas como eu falei do Criança Feliz, de estimulação das crianças, quanto na questão da educação infantil. Depois, nós vamos ter que chamar as universidades comunitárias, privadas e confessionais que o Rio Grande tem. Por quê? Só para que a gente tenha uma ideia, hoje essas universidades atendem 82% do alunado de terceiro grau no Brasil. E no Rio Grande do Sul não foge a regra. Mas elas têm uma estrutura que ela é preparada para funcionar em parte de manhã, talvez um quarto ou um quinto da sua estrutura, e funciona a estrutura plena à noite, porque elas são pagas, as pessoas têm que trabalhar. Então, o que ocorre? Ela tem uma ociosidade, uma relativa ociosidade à tarde. Então, tem um programa que foi inventado por um paulista, que foi aplicado só por algum tempo em São Paulo, na cidade de São Paulo, porque o idealizador desse programa morreu, então por isso que não foi adiante. Chama Portas Abertas. E ele, então, pegava o aluno das séries finais do ensino básico e, principalmente do ensino médio, que tinham carências, e levava para dentro das universidades, uma troca, né, com a prefeitura ou com o governo do estado, para que eles, então, nos laboratórios, fizessem duas coisas, principalmente no ensino médio, agora, essa lógica. A primeira delas, ele reforça os seus conhecimentos, com um professor universitário, e seria uma hora e meia de aula, mais ou menos, e uma hora e meia de recreação. Para quê? Ele iria para o espaço universitário. Isso, na cabeça de um jovem de periferia, desenvolve um sonho, um desejo de chegar lá, que pode ser o elemento motivador para que ele mergulhe, né, no aprendizado, no estudo, né, o melhor do seu desempenho. E nos finais de semana daria para fazer acordos e convênios para pontualmente propor isso. Isso não adianta querer forçar, tem que ser voluntário e tem que ter algum grau de estímulo. Os professores para fazerem complementação, capacitação, qualificação, né? Então, esse pode ser um caminho. Agora, aqui a gente tem que repensar tudo. Nós, nesse momento, vocês vão ver aí na mídia, nós fizemos um plano de governo bem genérico, assim, apenas as macrolinhas, como a gente organizou no primeiro governo do presidente Bolsonaro. Mas nós estamos fazendo um plano de gestão. O trabalho começou ontem, né? Tanto o doutor Leonardo quanto o doutor Ricardo estão se reunindo com especialistas das diversas áreas aqui do Estado, porque a gente pretende, ao assumir, ter um plano de gestão para o primeiro ano, ou seja, quem assumir já tem um caderninho ali que ele sabe o que tem que fazer no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, no quarto mês, né? Para que a gente ganhe tempo, né, nessa recuperação. Então a gente dá mergulhadaço lá na questão educacional do Estado, porque para mais de não cumprir os limites, nós temos uma questão fundamental que nós temos que rapidamente, esse programa rapidamente em educação não é tão rapidamente quando a gente quer, a gente tem que construir os caminhos para poder fazer a transformação. Não será fácil, mas uma coisa já está decidida. Aqui vai ter uma Secretaria Estadual da Primeira Infância para transversalmente ela poder, a gente acelerar, primeiro, as crianças
que estão chegando na escola infantil, as que estão saindo, né? E as que estão nascendo, elas já virem com uma nova condição para daqui 4, 5 anos, quando elas chegarem lá na primeira série, elas estão iguais aos nossos filhos e netos, ou seja, iguais às crianças de classe média, no que diz respeito à sua adequada estimulação e desenvolvimento das habilidades para receber o ensino. Se não tiver isso, o buraco é gigantesco. Desculpa, eu falo muito de educação, porque eu sou absolutamente apaixonado pela educação. É importante, importante. Bom, vamos para a próxima questão, então, a repartição tributária. A Lei Candir, Lei Complementar 87/96, em relação às exportações, promoveu a desoneração adicional dos produtos primários e semi-elaborados. Os produtos centralizados já estavam ao abrigo da imunidade constitucional. Até 2020, portanto, considera-se que existiam 2 mecanismos de compensação da União relacionados à Lei Complementar 87/96. Um especificamente relacionado à lei, né, de repasse da Lei Candir, o outro relativo ao FEX, né, o Fundo das Exportações, criado em 2004. Em valores nominais, a perda líquida acumulada do Rio Grande do Sul no período de 96 a 2020 chega a 53,8 bilhões. Considerando valores reais atualizados pelo IGPDI, o montante atinge 115,8 bilhões. Só no último exercício, 2020, o valor líquido perdido é de 6,1 bilhões. A Lei Complementar número 176, de 29 de 12 de 2020, buscou dar por finalizada a discussão sobre o ressarcimento das perdas da Lei Candir, com o pagamento pela União de 58 bilhões aos estados e municípios até 2037. Desses, 6 bilhões serão pagos ao estado do Rio Grande do Sul. Em dezembro de 2020, o Parlamento Gaúcho aprovou o PL 259 de 2020, viabilizando o acordo com a União por exigência do STF. Com isso, um fluxo mensal de aproximadamente 276 milhões passou a verter aos cofres gaúchos. Como o candidato avalia o acordo do Estado com a União sobre a Lei Candir? Bom, esse foi um caso longo, mediado pelo STF, e o acordo foi ótimo para a União e danoso para os estados. E, com base nisso, nós vamos, se a gente tiver essa responsabilidade de governar o Rio Grande do Sul, a gente vai se debruçar sobre isso e ver o que ainda pode ser feito. Né? Eu não vejo um espaço muito grande, por conta de ter sido um acordo mediado pelo STF. Eu, originalmente, se estivesse na cadeira à época, eu não aceitaria. Né? Porque foi extremamente danoso, foi super benéfico para a União e muito ruim para o Estado. Agora, como isso foi mediado pelo STF, eu não encontro, e se o TCE encontrar as razões e a janela de oportunidade, coragem não vai fazer a luta. Agora, vejo um espaço estreito para a gente poder ter resultado prático. O discurso dá para fazer, mas praticamente, depois do acordo, acho difícil da gente conseguir reverter ou melhorar esse desempenho. Talvez utilizar o cálculo da perda para a gente pressionar as questões que envolvem a dívida. Talvez um acordo ou, quem sabe, né, uma solução legislativa, porque a questão do anatocismo e a questão do índice, eles incidem de maneira quase que uniforme em todos os estados da federação. Então, talvez por aí a gente conseguisse, e naquela perspectiva aqui, idealizada, em torno de uma eventual reforma tributária, a gente poder buscar uma parte disso que foi perdido através da renegociação da dívida. Mas eu não vejo, assim, concretamente, uma solução de curto prazo. Obrigado, candidato. Próxima questão relativa aos precatórios. A emenda constitucional 109 de 2021 prevê que o estoque de precatórios, aqueles vencidos até dezembro
né, de 2021 sejam quitados até o ano de 2029. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de precatórias já superava os 15,2 bilhões. Recentemente, a Assembleia Legislativa aprovou o PL 139 de 2021, um empréstimo de 500 milhões de dólares apenas para quitar a fila dos acordos, não podendo ser utilizado para a ordem cronológica. O valor é insuficiente para saldar o referido estoque. Em relação aos precatórios, qual a avaliação do candidato sobre o tema, em especial quanto à quitação do estoque nos termos da Emenda Constitucional 109 de 2021? Primeiro, do jeito que está proposto, vai ter que prorrogar de novo, como já foi prorrogado. O mundo real é isso. Se houvesse uma possibilidade de se obter um empréstimo de maior monta, que eu acho que seria o razoável, e aí tem até o Banco dos BRICS louco para dar dinheiro para a gente, o que ocorre? Aí sim, daria para tentar, como esse calendário alargou, tentar trazer e fazer negociação com o deságio. Aí podia arrumar algum recurso mais significativo para investimento. Eu trabalharia com essas duas lógicas. Eu acho que, como já foi provado, vai ser provado de novo, não vai conseguir, a não ser que o Brasil cresça 5%, 6% ao ano, que aí a arrecadação fique gigantesca, que uma reforma tributária mude o nosso pacto federativo, que nos dê uma outra realidade tributária. Bom, ok. Mas com o andar da carruagem das últimas 2 décadas, é isso mesmo. Quando chegar mais lá perto, vai ter que jogar muito para frente. E eu acho que a saída era tentar ver se é possível arrumar um empréstimo que fosse maior e claro, com um período de pagamento alongado, para fazer com que o Estado, trazendo mais para perto o pagamento, conseguisse uma diferencial aí no recurso, porque uma coisa o cara é bom, vou receber, sei eu, 100 milhões, ou 50 milhões, ou 30 milhões, daqui 7, 8 anos. Outra coisa é receber 20 ou 18 já. Então, como tudo na vida. Então, eu penso dessa forma. Obrigado, candidato. Previdência Pública. A reforma previdenciária introduzida pela Emenda 103 de 2019 estabeleceu novos paradigmas para a previdência de estados e municípios. No caso do Rio Grande do Sul, a Lei Complementar 15.429 de 2019 e a Emenda 78 de 2020 recepcionaram os principais comandos da referida Emenda Federal. Atualmente, estão estabelecidas a contribuição ordinária progressiva, ampliação da base de cálculo para servidores, tudo que excede o salário mínimo, não mais o teto do regime geral, ampliação da idade mínima para aposentadoria, novas regras de cálculo de benefícios de aposentadoria e pensão. Se por um lado as medidas trouxeram retornos fiscais de curto prazo, por outro lado o déficit previdenciário permanece elevado por razões estruturais. Para se ter uma ideia, na avaliação atuarial de 2022, ano base 2021, processo 22, 14, 40, 487, dígito 6, apurou-se um déficit atuarial que supera 160 bilhões, considerando apenas o regime financeiro, onde estão a grande maioria dos servidores públicos. Além disso, até o final de 2022, aproximadamente 1/4 dos servidores públicos terão condições de se aposentar, já considerando 3 anos de abono permanência. Qual a avaliação do candidato sobre a Previdência Pública do Estado do Rio Grande do Sul? Bom, primeiro, não à toa que eu convidei o doutor Leonardo Rolim para estar comigo aqui na construção. Ele é especialista exatamente nisso. Presidiu o INSS, foi secretário nacional de Previdência no Ministério do Trabalho e da Previdência, exatamente pelo seu conhecimento, pela sua competência. Ele tem analisado os números e cada vez que ele fala comigo, eu fico mais preocupado. Então, vai requerer que a gente mergulhe nisso com seriedade
tem o cálculo atuarial que some com as pessoas. Quer dizer, isso beira a irresponsabilidade. Nós temos problemas aqui, né? Se tu olha lá, por exemplo, os policiais militares, né? É o único estado do Brasil que tem um perfil diferente. Né? Eu me lembro quando foi feito o acordo lá em Brasília, né? Era 10.4, né? Era isso? 10.5. Que todos os policiais militares acabaram se equiparando, né, os militares na reforma que a gente fez. O Rio Grande do Sul é o único que não tem essa estrutura. É diferente aqui. Aqui tem um conceito que eu tenho dificuldade com ele, que é quem pode mais, paga mais. Eu sou do princípio, todo mundo igual perante a lei. Eu acho que essa coisa de fazer justiça fiscal com o salário dos outros, eu não concordo. Então, por isso que eu acho que a gente vai ter um trabalho gigantesco, né, de poder fazer esses levantamentos e poder buscar um caminho. Não tem resposta fácil nisso. Precisa seriedade, trabalhar duro, para poder buscar caminho. Eu, inclusive, discutia nacionalmente essa questão. Eu acho que, se o princípio constitucional da igualdade perante a lei, tenha lá a alíquota que for, mas é uma só para todo mundo. Eu acho que não é justo alíquotas diferentes, porque a diferenciação se dá ou por capacitação, ou por competência, ou por habilidade, ou por risco, uma série de valores que são externos à construção de um modelo sustentável. Então, com toda a sinceridade, eu não tenho resposta pronta para isso, tenho que mergulhar nisso e trabalhar com responsabilidade. Eu fui autor, em 1997, de uma proposta de um fundo de capitalização em conta individual no Rio Grande do Sul. Não passou por um voto na Assembleia, naquela época. Eu perdi 2 votações. Esta, porque a emenda era minha, apoiada pelo governador da época, e a outra que eu perdi foi o Código de Defesa do Contribuinte Brasileiro, quer dizer, gaúcho, também por um voto. Então, a gente poderia ter muitos avanços de lá para cá, né? Mas, de qualquer forma, eu olho para essa situação da Previdência com muita preocupação e nós vamos ter que conversar muito para buscar caminhos que sejam de justiça para todos, né? E que a gente possa não apenas não agravar, né? Que a gente possa começar a recuperar as dificuldades que nós vamos ter no longo prazo. Eu tenho consciência de que a gente tem um longo caminho para percorrer e não dá para ficar aí anunciando de que está tudo resolvido, porque não está. Tem muita coisa para fazer. Obrigado, candidato. Assim nós encerramos as questões que foram encaminhadas previamente. Eu indago da sua disponibilidade para encaminharmos mais umas 3 questões. Tem mais 10? Perfeito. Então, acho que fica bem. Bom, então, aqueles presentes aqui na plateia que gostariam de fazer perguntas, por favor, eu peço a Mauri. Eu acho que a gente pode, para utilizar aqui, fazemos um bloco, né? E eu deixo esse microfone com o senhor. Oi. Bom dia, Onix. Bom dia a todos. Minhas primeiras palavras são em que pese tenhamos posições distintas, eu sou mais da esquerda, você sempre se afirma como um cidadão mais à direita, mas o Onix tem uma qualidade extraordinária. Quando eu precisei, como presidente da FENASTC, depor no Congresso Nacional, lá na Câmara dos Deputados, sentamos, tomamos um mate e disse: o que tu quer dizer, Maurício? Vem para cá, né, te apresenta e tal. Então, isso traduz uma política de respeito e uma política de consideração parte a parte, que eu acho que é relevante na vida democrática. Então,
E obrigado pela sua paciência, foi um longo questionário aqui. Eu adorei. E, bom, eu vim aqui para trazer a seguinte consideração. Eu penso que a questão central do Rio Grande do Sul é rediscutir efetivamente o regime de recuperação fiscal. Especialmente porque nós, deputado Nix e candidato Nix, seguimos fazendo uma campanha que chamamos esta conta está paga. Certo? A gente diz assim, pegamos 9,5 bilhões, pagamos 37 bilhões. Se observar um critério simplificado, ou seja, nós devolvermos à União os exatos montantes do que tomamos emprestados, o Tribunal de Contas fez 2 trabalhos técnicos sobre isso e declara solenemente o seguinte: lá em 2013 já havíamos devolvido todo o montante. Não é razoável que a União tenha ganho sobre o Estado e nem estamos dando calote para dizer que o Estado tem que ter ganho sobre a União. Então, seguiremos fazendo isso. Essa não é uma questão é a questão central, porque não dá para ficar pensando em ter, daqui a 9 anos, terminado o regime de recuperação fiscal, a gente tem que fazer um superávit primário de 12 bilhões só para pagar a dívida. É impagável, né? É uma dívida de mais de 50 anos, não existe dívida de 50 anos, é dívida impagável. Então, acho importante isso, acho relevante que isso entre profundamente na campanha eleitoral e a gente converse isso com a população gaúcha, né? Inclusive porque, e aí eu conheço o Ringel desde a época que nós trabalhávamos lá com o Busato, na Secretaria da Fazenda e tal, eu era um aprendiz lá das conversas deles. Nós estamos mudando o perfil arrecadatório. As blue chips, basicamente, vão ser padronizadas ou rebaixadas e nós vamos ter que criar uma política de desenvolvimento e vários outros setores econômicos que nos autorizem até a arrecadação para produzir respostas à população. Eu vou parar por aqui para não me alongar, mas tem um tema muito legal que a gente precisa abrir, que é o diálogo nacional, que é como nós vamos juntar política fiscal e política monetária para viabilizar investimentos públicos e resolver as questões do setor público, dos grandes investimentos nacionais, inclusive das obras públicas federais inacabadas em todo o Brasil, incluindo o Rio Grande do Sul. Então, acho relevante que a gente faça isso e respondendo a seu desejo de ter uma relação conosco, aqui você encontra pessoas de mais alta qualidade que, independente do governo que estiver instalado, naquilo que tem propostas avançadas, propostas em defesa da sociedade, terá nossa solidariedade e terá nossa colaboração, e é assim que nós queremos atuar em defesa do Rio Grande do Sul. A nossa escola de serviço público aqui é uma das mais profundas que existe e nos orgulhamos dela e colocamos sempre à disposição de todos os governantes. Em relação a você ou a quem ganhar a eleição, nós sempre somos quadros técnicos à disposição do povo gaúcho. Obrigado. Obrigado, Amauri. Vamos aproveitar para mais uma indagação. Por favor, Filomena. Eu quero agradecer ao deputado Onyx pela disponibilidade de vir aqui conversar conosco, sempre importante. Eu acho que as questões da dívida já foram bastante bem colocadas aqui entre nós, e aqui às vezes eu brinco com meus alunos, da dívida do Rio Grande do Sul é matemática financeira, reinventar a matemática financeira aqui nesse estado. Mas o deputado Onyx, candidato Onyx, tem um trabalho que nós temos aqui no Tribunal de Contas que é muito importante. Foi da iniciativa de 2 colegas nossos, que fizeram uma análise da educação infantil e do impacto que tem o atendimento pelos municípios por parte da educação infantil e o incremento de receita que tem nos municípios. Eu vou fazer um questionamento, porque isso foi algo que de alguma forma perpassou na visão que teve agora do governo qual o senhor foi integrante, do Bolsonaro, que
que a ideia é de que essa educação infantil, com a forma com a qual teve essa abordagem, foi menos incentivada, né, com relação a isso. Né, o que fez com que, porque a gente sabe algumas situações de segurança, você é ciente disso, existem condições que a gente tem que tirar, inclusive, a criança de casa para que ela possa ter segurança, para que ela tenha uma educação apropriada junto com os educadores que são especializados nessa faixa. E aqui no Rio Grande do Sul a gente teve uma perda agora, não apenas da pandemia, mas também um pouco antes desse atendimento da educação infantil. E isso impacta diretamente na receita dos municípios, e nem todos os gestores tiveram essa consciência de que isso também impacta. Eu quero saber se o senhor, na condição de governador, teria uma ação no sentido de tentar reverter isso, esse trabalho, por um longo tempo, teve uma curva incremental de atendimento da educação infantil no Rio Grande do Sul, que é parte por causa da pandemia, agora, naturalmente, teve uma redução, mas isso, houve uma inversão de curva. Um pouco antes da pandemia, essa curva já começava a ter essa inversão. Eu quero saber se isso faz parte de uma iniciativa de poder retomar a educação infantil dentro dos patamares que antes a gente estava conseguindo melhorar, com o trabalho feito aqui. Bom, primeiro, obrigado, né, ao Lauri pelas palavras, né, obrigado a ti por levantar esse... Eu vou deixar aqui o meu celular pessoal, né, meu WhatsApp, presidente. Eu gostaria muito de receber esse trabalho, se pudesse ler. Sou um leitor contumaz, tudo que me dão eu leio, eu vou ler tudo. Então, educação infantil, eu não sei se o amigo percebeu, eu vou criar aqui, essa é uma decisão já tomada, se for, né, a escolha dos gaúchos, eu vou criar a Secretaria da Primeira Infância, sabe? E ela não vai estar atrelada a ninguém, vai estar atrelada a gabinete do governador. Para quê? Para que a gente a faça transversal e ela possa produzir resultados rápidos. Eu acredito muito nisso. Eu acho que cada real que a gente coloca na educação infantil são vários reais a menos no encarceramento e vários reais a mais no faturamento, né, do próprio Estado. Então, eu acredito verdadeiramente nisso. Nós vamos nos mergulhar nisso, vou trazer toda a experiência que tiver no Brasil para a gente poder potencializar isso. E o Rio Grande do Sul vai entrar de maneira complementar na estimulação às famílias de baixa renda para a permanência se precisar fazer um convênio com o Ministério da Cidadania para colocar recursos do Estado do Rio Grande do Sul para incentivar através de busca de pré-escola, escola infantil, jardim nível A, jardim nível B, nós vamos fazer. E ajudar os municípios também para que a gente cumpra a legislação, que é uma responsabilidade basicamente municipal, mas o Estado pode entrar de maneira complementar, de maneira forte, para fazer com que 100% das crianças tenham acesso. Isso muda as futuras gerações. E como eu disse, para mim isso aqui é uma missão. Tá? E missão é transformar vidas e a gente tem que começar por aí. Obrigado, candidato. Nós teríamos mais uma pergunta. Alguém gostaria de encaminhar? Então, em não havendo, acho que percorremos uma boa trajetória aqui, candidato Onix. Em nome do SEAP Sindicato, eu quero agradecer a sua presença. Muito obrigado. Meu celular pessoal pode compartilhar. Perfeito, tá certo. Então, em nome do SEAP Sindicato, quero agradecer a sua presença, uma satisfação para nós poder, enfim, conhecer a sua visão, conhecer os seus projetos para o Estado do Rio Grande do Sul. Tenha certeza que esta categoria, os auditores do Tribunal de Contas, estão à disposição para aquilo que for necessário, alcançar algum material, debater, enfim. É sempre nossa missão fazer com que o Estado do Rio Grande do Sul se desenvolva. Então, quero agradecer também a presença de todos e todas, agradecer novamente, na pessoa do presidente Rodrigo, a acolhida aqui na Família Previdência, que nos propiciou esse auditório, e declaramos, então, encerrado este debate. Obrigado. O senhor presidente encerrou, eu só quero agradecer muito a todos vocês pela paciência de me ouvir e dizer que, se Deus permitir, nós vamos conviver os próximos 4 anos com muita intensidade.
sempre baseado na verdade, na franqueza e na construção e na prestação de serviço público. Eu acho que, como cristão, eu digo sempre que o setor público tem que cumprir o segundo mandamento. Uma vez perguntado para Jesus qual é o mais importante: amarás o Senhor teu Deus com toda a força do teu coração, com toda a força do teu entendimento. E tinha um discípulo mais velho que perguntou: qual é o segundo? Ele disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Os senhores servem ao próximo. E quem governar o Rio Grande tem que ter isso na mente. Muito obrigado.